Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e a instrução, para entender as palavras da prudência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensino de tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, espreitemos sangue, armemos ciladas contra o inocente sem motivo, tragemo-los vivos, como o sepulcro, e inteiros, como os que descem à cova. Acharemos toda a sorte de bens preciosos. Encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte entre nós. Teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se põem em espreita contra o seu próprio sangue e armam ciladas contra a sua própria vida. Tal é o caminho de todo aquele que é ganancioso por lucro. Esse caminho tira a vida dos que o possuem. A sabedoria clama em altas vozes nas ruas, ergue a sua voz nas praças. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades, profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, odiareis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e recusastes, estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei quando vier o vosso temor. Quando o vosso temor vier como assolação e a vossa perdição vier como redemoinho. Quando vos sobrevier angústia e aperto, então me invocarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me ouvir habitará seguro e estará tranquilo, sem temor do mal. Crie o capítulo 2 de forma contínua. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Ele protege as veredas do juízo e guarda o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher estranha,
da estrangeira que lisonjeia com palavras, que deixa o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas conduzem aos mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não alcançarão as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos bons e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Se quiser, também posso criar para você, filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Longura de dias está na sua mão direita, na esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são paz. É árvore de vida para os que a abraçam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro pelo teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem presos. Não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, que então te darei, se o tens contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Não invejes o homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os retos está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a morada dos justos ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Ouvi, filhos, a instrução de um pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não abandoneis a minha lei. Quando eu era filho na casa de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não abandones a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria,
Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Porque não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem alguém tropeçar. Pois comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas razões, não se apartem elas dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem diretamente para a frente, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Filho meu, atende à minha sabedoria, inclina o teu ouvido ao meu entendimento, para que conserves a prudência e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte. Os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida. Os seus caminhos são instáveis e não os conhece. Agora, pois filhos, ouvi-me e não vos aparteis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que os estranhos não se fartem do teu vigor e o fruto do teu trabalho não vá parar em casa alheia. E gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como odiei a disciplina, e o meu coração desprezou a repreensão, e não escutei a voz dos meus mestres, nem inclinei o meu ouvido aos que me ensinavam. Quase cheguei à ruína total no meio da congregação e da assembleia. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como corça amorosa e gazela graciosa, que os seus seios te satisfaçam em todo o tempo, e pelo seu amor sê atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias cego pela mulher estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele observa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela grandeza da sua loucura se perderá. Filho meu, se ficaste por fiador do teu próximo, se deste a tua palavra ao estranho, estás enredado pelos lábios da tua boca. Estás preso pelas palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu próximo. Vai, humilha-te e importuna o teu próximo. Não dês sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso,
Considera os seus caminhos e sê sábio. Ela, não tendo chefe, nem oficial, nem governador, prepara no verão o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a cruzar os braços para descansar. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O homem mau, o homem vil, anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração, a perversidade. Continuamente maquina o mal e semeia contendas. Por isso, lhe sobrevirá repentinamente a sua destruição. Subitamente será quebrantado, sem que haja remédio. Estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da mulher má e das lisonjas da língua da mulher estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender pelos seus olhos, porque por causa de uma prostituta, o homem se reduz a um pedaço de pão, e a mulher adúltera anda à caça da preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será com aquele que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não se despreza o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome. Mas, se for apanhado, pagará 7 vezes mais e dará toda a fazenda de sua casa. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua própria alma, achará feridas e ignomínia, e a sua vergonha nunca se apagará. Porque o ciúme enfurece o marido, de maneira que não poupará no dia da vingança. Não aceitará resgate algum, nem se acalmará, ainda que multipliques os presentes. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz à sabedoria: tu és minha irmã, e chama ao entendimento teu parente próximo, para que te guardem da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por detrás das minhas grades, olhei e vi entre os simples, descobri entre os jovens um rapaz falto de entendimento que passava pela rua perto da esquina dela e seguia o caminho da sua casa no crepúsculo da tarde, na escuridão da noite e nas trevas. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com traje de prostituta e astuta de coração. Era inquieta e rebelde. Os seus pés não podiam ficar em casa. Ora estava nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele, beijou-o e com rosto impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, para buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com colchas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, embriaguemo-nos com amores até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem. Levou consigo uma bolsa de dinheiro e só voltará para casa no dia marcado. Assim o seduziu com muitas palavras suaves, com lisonjas dos seus lábios o forçou. Ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, ou como o tolo para o castigo das correntes.
até que uma flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filhos, ouvi-me e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas. Porque a muitos feridos derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Não clama, porventura, a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade e à entrada das portas, clama em alta voz. A vós, ó homens, clamo. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Aprendei, ó simples, a prudência. E vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes, e a abertura dos meus lábios será para a equidade. Porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Todas as palavras da minha boca são justas, nenhuma delas é tortuosa nem perversa. Todas são claras para quem as entende, e retas para os que acham o conhecimento. Recebei a minha instrução, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que diligentemente me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me possuía no princípio de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes de haver terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortalecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem o seu mandamento, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Regozijando-me no seu mundo habitável e tendo o meu prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, e não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me ouve, velando dia a dia às minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou os seus animais, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já enviou as suas criadas e clama sobre as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai a simplicidade e vivei, e andai pelo caminho do entendimento.
O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que repreende o ímpio recebe injúria. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie, repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti mesmo o serás. E se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira, nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direitos o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Mas ele não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é tristeza para sua mãe. Tesouros obtidos com impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho prudente, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos estão sobre a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios encobre a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios cairá. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos causa dor, e o insensato de lábios cairá. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos ímpios encobre a violência. O ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do insensato é destruição iminente. A riqueza do rico é a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. O trabalho do justo conduz à vida, mas o fruto do ímpio conduz ao pecado. Quem guarda a instrução está no caminho da vida, mas o que rejeita a repreensão anda errado. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que espalha calúnia é insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é prudente. A língua do justo é prata escolhida, mas o coração dos ímpios é de pouco valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Praticar a maldade é divertimento para o insensato, mas a sabedoria é o prazer do homem prudente. Aquilo que o ímpio teme lhe sobrevém, mas o desejo dos justos será concedido. Passando a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece para sempre. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios só fala perversidades. A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas a perversidade dos infiéis os destrói. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte.
A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua própria impiedade. A justiça dos retos os livra, mas os infiéis são presos pela sua própria cobiça. Morrendo o ímpio, perece a sua esperança, e a expectação dos perversos perecerá. O justo é libertado da angústia, e o ímpio vem para o seu lugar. Com a boca, o hipócrita destrói o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos retos, a cidade se exalta, mas pela boca dos ímpios é derribada. O que despreza o seu próximo é falto de entendimento, mas o homem entendido se cala. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quem fica por fiador do estranho certamente sofrerá, mas o que odeia a fiança estará seguro. A mulher virtuosa alcança a honra, assim como os violentos retêm as riquezas. O homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas o que semeia justiça terá galardão certo. Como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Os perversos de coração são abominação para o Senhor, mas os que são sinceros no caminho são o seu deleite. Ainda que se unam mão com mão, o mal não ficará sem castigo, mas a descendência dos justos será libertada. Como joia de ouro no focinho de um porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. O desejo dos justos resulta em bem, mas a esperança dos ímpios em ira. Há quem dá liberalmente e se torna mais rico, e há quem retém mais do que é justo e se torna mais pobre. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. O que busca diligentemente o bem procura favor, mas ao que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é insensato. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos intentos, ele condena. O homem não se estabelece pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Em mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios são engano. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Subvertidos são os ímpios e já não existem, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e tem servo do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de entendimento. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Na transgressão dos lábios há um laço maligno, mas o justo sairá da angústia. Do fruto da boca cada um se farta de bem, e o que as mãos do homem fizerem lhe será retribuído. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta.
O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa diz engano. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um momento. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios se encherão de males. Os lábios mentirosos são abominação para o Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu próximo, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos infiéis é a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios se destrói. A alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade subverte o pecador. Há quem se faz rico e nada tem, e quem se faz pobre e tem grandes riquezas. O resgate da vida de um homem são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. A luz dos justos alegra, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. A riqueza obtida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco terá aumento. A esperança adiada enfraquece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será recompensado. A lei do sábio é fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos infiéis é áspero. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a disciplina, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo cumprido deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os tolos. O que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. O mal persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador se guarda para o justo. O campo lavrado dos pobres dá mantimento abundante, mas alguns se perdem por falta de juízo. O que retém a vara odeia seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. O justo come até fartar a sua alma, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. O que anda na sua retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios dos sábios os guardarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Afasta-te do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é engano. Os tolos zombam do pecado, mas entre os retos há favor. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participa da sua alegria.
A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso o coração pode sofrer, e o fim da alegria é tristeza. O que se desvia no coração se fartará dos seus próprios caminhos, mas o homem bom se satisfará com o seu proceder. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se enfurece e dá-se por seguro. O que se irrita facilmente faz loucuras, e o homem de maus intentos é odiado. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os maus se inclinam perante os bons, e os ímpios às portas do justo. O pobre é odiado até pelo seu próximo, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu próximo pecar, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Não erram os que praticam o mal, mas misericórdia e verdade haverá para os que planejam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, mas a estultícia dos tolos é loucura. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo está a ruína do príncipe. O que tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente exalta a loucura. O coração tranquilo é vida da carne, mas a inveja é podridão dos ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. O ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo até na morte tem esperança. A sabedoria repousa no coração do prudente, mas no interior dos tolos se faz conhecida. A justiça exalta as nações, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. O rei se agrada do servo prudente, mas contra o que procede vergonhosamente se acende a sua ira. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua suave é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que guarda a repreensão se torna prudente. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não procede assim. O sacrifício dos ímpios é a abominação para o Senhor, mas a oração dos retos é o seu prazer. O caminho do ímpio é abominação ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. A correção severa é para quem abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama o que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacenta de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo levanta contendas, mas o que tarda em irar-se apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como uma sebe de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem prudente anda retamente.
Onde não há conselho, fracassam os planos, mas na multidão de conselheiros, há segurança. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Para o sábio, o caminho da vida conduz para cima, para que se desvie do inferno embaixo. O Senhor derruba a casa dos soberbos, mas estabelece o limite da viúva. Os pensamentos maus são abominação ao Senhor, mas as palavras dos puros são agradáveis. O que é ávido por lucro desonesto perturba a sua casa, mas o que odeia subornos viverá. O coração do justo medita antes de responder, mas a boca dos ímpios derrama coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. A luz dos olhos alegra o coração, e as boas novas fortalecem os ossos. O ouvido que escuta a repreensão da vida habitará entre os sábios. O que rejeita a disciplina despreza a sua própria alma, mas o que ouve a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo coração soberbo. Ainda que se una mão com mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. No juízo não transgride a sua boca. Peso e balança justos são do Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Abominação é para os reis praticar a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento dos reis, e eles amam o que fala coisas retas. A ira do rei é mensageira da morte, mas o homem sábio aplaca. Na luz do rosto do rei está a vida, e o seu favor é como a nuvem da chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir sabedoria do que ouro, e quanto mais excelente adquirir entendimento do que a prata. A estrada dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumenta o ensino. O entendimento é fonte de vida para quem o possui, mas a instrução dos tolos é estultícia. O coração do sábio ensina a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. As palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para os ossos. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. O homem perverso cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso levanta contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu próximo e o faz caminhar por caminho que não é bom. O que fecha os olhos para imaginar coisas perversas, mordendo os lábios, efetua o mal. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Melhor é um bocado seco, e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de carnes e com contendas.
O servo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, e o mentiroso dá ouvidos à língua maligna. O que escarnece do pobre insulta aquele que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a linguagem excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. A dádiva é como pedra preciosa aos olhos de quem a dá. Para onde quer que se volte, prospera. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal. Por isso, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que um tolo na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Começar uma contenda é como abrir brecha num dique. Deixa, pois, a disputa antes que haja rixa. O que justifica o ímpio e o que condena o justo são ambos igualmente abomináveis ao Senhor. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. O que ama a contenda, ama a transgressão. O que exalta a sua porta, busca a ruína. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre cairá no mal. O que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. O ímpio aceita presentes ocultos para perverter as veredas da justiça. A sabedoria está diante do que tem entendimento, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. Certamente não é bom punir o justo, nem ferir os nobres por causa da sua retidão. O que possui conhecimento modera as suas palavras, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os seus lábios por entendido. O que vive isolado busca satisfazer o seu próprio desejo, insurge-se contra toda verdadeira sabedoria. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em expor aquilo que pensa. Quando vem o ímpio, vem também o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras da boca do homem são águas profundas, e a fonte da sabedoria é ribeiro que transborda. Não é bom favorecer o ímpio, nem negar justiça ao justo. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios são um laço para a sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Elas descem até o íntimo do ventre. O que é negligente no seu trabalho é irmão do que destrói. O nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e está seguro. A riqueza do rico é a sua cidade forte e como um muro alto na sua imaginação. Antes da ruína, eleva-se o coração do homem, e antes da honra, vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito abatido quem o suportará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. O presente do homem alarga-lhe o caminho e o leva diante dos grandes. O que começa o pleito parece justo, até que venha o outro e o examine. A sorte faz cessar as contendas e decide entre os poderosos. Um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada, e as contendas são como os ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o homem se fartará,
O produto dos lábios o satisfará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quem encontra uma esposa, encontra o bem e alcança o favor do Senhor. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. O homem que tem muitos amigos pode arruinar-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Também não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o abandona. A testemunha falsa não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Muitos procuram o favor do príncipe, e cada um é amigo de quem dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais os seus amigos se afastam dele. Ele os procura com palavras, mas não os encontra. O que adquire entendimento ama a sua própria alma. O que conserva a inteligência achará o bem. A testemunha falsa não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Não convém ao tolo viver em luxo, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da ofensa. A ira do rei é como o bramido do leão, mas o seu favor é como o orvalho sobre a relva. O filho insensato é ruína para seu pai, e as contendas da mulher são gotejar contínuo. Casa e riquezas são herdadas dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos morrerá. O que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e ele lhe pagará o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. O homem de grande ira sofrerá o castigo. Se o livrares, terás de fazê-lo novamente. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias futuros. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. O que torna o homem desejável é a sua benignidade. Melhor é o pobre do que o mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o tem ficará satisfeito e não será visitado pelo mal. O preguiçoso mete a mão no prato e nem ao menos a leva de volta à boca. Castiga o escarnecedor, e o simples se tornará prudente. Repreende o sábio, e ele entenderá o conhecimento. O que maltrata o pai ou expulsa a mãe é filho que envergonha e desonra. Filho meu, se deixares de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A testemunha vil zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. O terror do rei é como o bramido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. Honra é para o homem evitar contendas, mas todo tolo se mete em brigas. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, na colheita procurará e nada achará. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas o homem de entendimento os saberá tirar. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? 2 pesos e 2 medidas são ambos igualmente abomináveis ao Senhor. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê,
O Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, diz o comprador, mas indo-se, então se gaba. Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Toma a roupa daquele que fica por fiador do estranho e toma-o por penhor quando se envolve com mulher alheia. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Os planos se confirmam pelo conselho, por isso faze a guerra com prudência. O que anda mexericando revela segredos. Não te metas, pois, com quem muito abre os lábios. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe terá a sua lâmpada apagada na mais profunda escuridão. A herança que no princípio é adquirida às pressas não será abençoada no final. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Pesos diferentes são abominação ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer voto. O rei sábio peneira os ímpios e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o interior do ventre. A benignidade e a fidelidade guardam o rei, e com benignidade sustém o seu trono. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites purificam o mais íntimo do ventre. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios, são pecado. Os planos do diligente conduzem à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ajuntar tesouros com língua mentirosa é ilusão passageira e laço mortal. A violência dos ímpios os arrastará, porque recusam fazer o que é justo. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver num canto do telhado do que ter como companheira em casa espaçosa uma mulher briguenta. O ímpio deseja o mal. O seu próximo não encontra favor aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples aprende a prudência. Quando o sábio é instruído, recebe conhecimento. O justo observa a casa do ímpio e derruba os ímpios na sua ruína. Quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente em segredo acalma a ira, e o suborno às escondidas a fúria mais forte. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas terror para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Quem ama os prazeres, empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite, nunca enriquecerá. O ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para os retos. Melhor é viver numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e iracunda. Tesouro precioso e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Quem segue a justiça e a bondade encontra vida, justiça e honra. O sábio escala a cidade dos poderosos e derruba a fortaleza em que confiavam. Quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. O orgulhoso e arrogante, escarnecedor é o seu nome, ele age com excesso de soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Todo o dia o ímpio cobiça mais e mais, mas o justo dá e não retém. O sacrifício dos ímpios é abominação. Quanto mais quando o oferecem com intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, mas o homem que ouve falará sem ser contestado. O ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera os seus caminhos. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória.
Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a boa fama vale mais do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram. A todos o Senhor fez. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma se afasta deles. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com o pobre. Lança fora o escarnecedor e sairá a contenda, cessarão a disputa e a vergonha. O que ama a pureza de coração e tem graça nos lábios, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor guardam o conhecimento, mas ele transtorna as palavras do infiel. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora. Serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irar cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que oprime o pobre para enriquecer a si mesmo ou dá ao rico, certamente acabará na pobreza. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Porque é coisa agradável guardá-las dentro de ti e tê-las todas prontas nos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, hoje te faço saber isto, sim, a ti. Porventura não te escrevi excelentes conselhos de sabedoria e conhecimento? Para te fazer saber a certeza das palavras da verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviam. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida dos que os roubam. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não estejas entre os que dão as mãos, entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que se tiraria a tua cama de debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Tens visto um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante homens obscuros. Quando te assentares a comer com um governante, considera atentamente o que está diante de ti, e põe uma faca à tua garganta, se és homem de grande apetite. Não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Não te fatigues para seres rico, dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura fixarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem olhos malignos, nem cobices as suas iguarias, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é forte. Ele pleiteará a causa deles contra ti. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração também, e exultarão os meus rins quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo o dia. Porque certamente há um futuro, e a tua esperança não será frustrada. Ouve, filho meu, e sê sábio, e guia o teu coração pelo caminho. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne,
porque o beberrão e o comilão cairão na pobreza, e a sonolência os fará vestir-se de trapos. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando envelhecer. Compra a verdade, e não a vendas. Compra a sabedoria, a disciplina e o entendimento. O pai do justo muito se alegrará, e o que gerar um filho sábio se regozijará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a mulher estranha. Também ela, como um salteador, se põe à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as contendas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho? Para os que andam buscando vinho misturado? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim morderá como a serpente e picará como a víbora. Os teus olhos olharão para mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei? Então tornarei a buscá-lo outra vez. Não tenhas inveja dos homens maus, nem desejes estar com eles. Porque o seu coração medita a violência e os seus lábios falam maldade. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se enchem os seus cômodos de toda sorte de bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento aumenta a sua força. Porque com conselhos prudentes farás a guerra, e na multidão de conselheiros a vitória. A sabedoria é elevada demais para o tolo. Ele não abre a boca na porta da cidade. Aquele que planeja fazer o mal será chamado de conspirador. O desígnio da estultícia é pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para a matança. Se disseres, eis que não o sabíamos, porventura aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que guarda a tua alma não o saberá? E não retribuirá ele a cada um conforme as suas obras? Come mel, filho meu, porque é bom, e o favo de mel é doce ao teu paladar. Assim é para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se a encontrares, haverá recompensa, e não será frustrada a tua esperança. Ó ímpio, não espreites a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie dele a sua ira. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque não haverá recompensa para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Filho meu, teme ao Senhor e ao Rei, e não te associes com os rebeldes, porque de repente virá a sua destruição, e quem sabe a ruína que ambos podem trazer. Também estes são ditos dos sábios: fazer acepção de pessoas no julgamento não é bom. O que disser ao ímpio, tu és justo, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que o repreendem, haverá alegria, e sobre eles virá grande bênção. Beija com os lábios aquele que responde com palavras retas. Prepara o teu trabalho lá fora, apronta-o no campo e depois edifica a tua casa. Não sejas testemunha contra o teu próximo sem causa, nem enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez, assim lhe farei. Pagarei a cada um conforme a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedras estava derribado. Então vi e considerei.
Olhei e recebi instrução, um pouco a dormir, um pouco a cochilar, um pouco a cruzar os braços para descansar. Assim virá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Também estes são provérbios de Salomão, os quais os homens de Ezequias transcreveram. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura dos céus e a profundidade da terra, assim é o coração dos reis, que não se pode sondar. Tira a escória da prata e sairá vaso para o ourives. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos viram. Não te apresses a entrar em litígio, pois que farás no fim, quando o teu próximo te puser em vergonha? Trata da tua causa com o teu próximo, e não reveles o segredo de outro, para que aquele que ouvir não te envergonhe e a tua infâmia nunca se aparte de ti. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendente de ouro e enfeite de ouro fino, assim é a repreensão sábia para o ouvido atento. Como o frio da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para aqueles que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos sem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achaste mel, come apenas o que te basta para que não te fartes dele e o venhas a vomitar. Põe raramente o pé na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te odeie. Martelo, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Dente quebrado e pé deslocado é a confiança no infiel no tempo da angústia. Como o que tira a roupa em dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que canta canções ao coração aflito. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. O vento norte traz chuva, e a língua fingida, o rosto irado. Melhor é morar num canto do telhado do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Como água fresca para uma alma cansada, assim são as boas novas vindas de uma terra distante. Como fonte turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede diante do ímpio. Comer muito mel não é bom. Assim, a busca da própria glória não é glória. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não domina o seu espírito. Como a neve no verão e como a chuva na colheita, assim a honra não convém ao tolo. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não encontra repouso. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te tornes semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e bebe o dano aquele que manda mensagens pela mão de um tolo. Como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que prende uma pedra na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o arqueiro que fere a todos, assim é o que assalaria o tolo e o que assalaria os que passam. Como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho. Um leão está nas ruas. Como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no prato e cansa-se de a levar à boca.
Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. O que, passando, se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Como o louco que atira tições, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo mexeriqueiro, cessa a contenda. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados que descem ao íntimo do ventre. Como o esmalte sobre o vaso de barro, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que odeia dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com engano, a sua maldade será exposta perante a congregação. O que abre uma cova cairá nela, e a pedra voltará sobre quem a revolve. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Seja outro o que te louve, e não a tua própria boca. O estranho, e não os teus próprios lábios. Pesada é a pedra, e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que ambas. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas por quem ama, mas os beijos do inimigo são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim é a doçura do amigo pelo conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu tenha o que responder àquele que me afronta. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Toma a roupa daquele que fica por fiador do estranho e recebe penhor daquele que se compromete por mulher estranha. O que bendiz o seu próximo em alta voz de madrugada, isso lhe será contado como maldição. O gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa são semelhantes. Tentar contê-la é conter o vento ou segurar o óleo na mão direita. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o rosto do seu amigo. O que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e o abismo nunca se fartam, assim também os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o homem é provado pelos louvores que recebe. Ainda que moas o tolo no almofariz entre grãos com o pilão, não se apartará dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando desaparece o feno e surge a erva nova e se ajuntam as ervas dos montes, então os cordeiros servirão para o teu vestuário, e os bodes para o preço do campo, e haverá leite de cabras bastante para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como o leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por causa do homem entendido e sábio, a ordem se mantém. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa que não deixa alimento. Os que abandonam a lei louvam os ímpios, mas os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor
entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o rico perverso nos seus caminhos. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro dos devoradores envergonha a seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e usura, ajunta-os para aquele que se compadece dos pobres. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz desviar os retos para um mau caminho, cairá ele mesmo na sua cova, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como leão que ruge e urso faminto, assim é o príncipe ímpio sobre o povo pobre. O príncipe falto de entendimento multiplica as opressões, mas o que odeia a avareza prolongará os seus dias. O homem culpado do sangue de alguém fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá de uma vez. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Fazer acepção de pessoas não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem prevaricará. O homem avarento corre atrás das riquezas e não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreende um homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que fecha os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o que anda com prostitutas desperdiça os bens. O rei com justiça sustém a terra, mas o que exige muitos tributos a transtorna. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se alegra. O justo se interessa pela causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Os escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Quando o homem sábio discute com o insensato, quer este se irrite, quer se ria, não haverá descanso. Os sanguinários odeiam o sincero, mas os justos procuram o seu bem. O tolo dá vazão a toda a sua ira, mas o sábio a reprime e a domina. Se o governador dá ouvidos a mentiras, todos os seus servos são ímpios. O pobre e o opressor se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que julga os pobres com verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, aumenta a transgressão, mas os justos verão a sua queda. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Não havendo visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é bem-aventurado. O servo não se corrige só com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. O que mima o seu servo desde a infância, por fim o terá como filho. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões.
A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que se associa com o ladrão odeia a sua própria alma, ouve a maldição e nada denuncia. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor estará seguro. Muitos buscam o favor do governante, mas do Senhor vem a justiça para o homem. O homem injusto é abominação para os justos, e o que é reto no caminho é abominação para os ímpios. Palavras de Agur. A profecia que disse este homem a Itiel e a Ucal. Na verdade, eu sou mais bruto do que qualquer homem e não tenho o entendimento de homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa capa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. 2 coisas te pedi. Não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Mantém-me do pão necessário, para que, porventura, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou para que, empobrecendo, venha a furtar e profane o nome do meu Deus. Não acuses o servo diante do seu Senhor, para que ele não te amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras se levantam para o alto. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas para devorarem os pobres da terra e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, 4 que nunca dizem: basta. O sepulcro, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz: basta. Os olhos que zombam do pai e desprezam a obediência à mãe, os corvos do vale os arrancarão e as águias os comerão. Há 3 coisas que me maravilham e 4 que não conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma jovem. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa a boca e diz: não fiz mal algum. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e por 4 não pode suportar: pelo servo quando reina, pelo insensato quando se farta de pão, pela mulher odiada quando se casa e pela serva quando herda da sua senhora. 4 coisas são pequenas na terra, mas muito sábias: as formigas, povo sem força, que no verão preparam o seu alimento; os coelhos, povo fraco, que fazem a sua casa nas rochas; os gafanhotos, que não têm rei e ainda assim avançam todos em bandos; a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos e está nos palácios dos reis. Há 3 coisas que têm um bom andar, e 4 que andam majestosas: o leão, o mais forte entre os animais, que não foge de ninguém; o galo, que anda ereto; o bode e o rei a quem não se pode resistir. Se procedeste loucamente, exaltando-te, ou se planejaste o mal, põe a mão sobre a boca, porque assim como o bater do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, também o forçar da ira produz contenda. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu? E que te direi, filho do meu ventre? E que te direi, filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que estão prestes a perecer e vinho aos amargurados de espírito.
para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e da sua miséria não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que estão desamparados. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. A mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Levanta-se, mesmo à noite, para dar mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os seus braços. Percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao pobre e estende as mãos ao necessitado. Não teme a neve pela sua casa, porque toda a sua família está vestida de roupas quentes. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e púrpura. Seu marido é conhecido nas portas, quando se assenta entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Abre a boca com sabedoria, e a lei da bondade está na sua língua. Atenta ao andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam bem-aventurada. Também seu marido, que a louva dizendo: muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras.